espiritual é assim: eu não sei, eu não tenho força para fazer tudo, mas eu vou fazer um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouquinho, e isso vai construindo essa torre na nossa vida. Mas Jesus disse assim: tem um preço. Aí ele fala: tem um preço. Então, nesse ensino de Jesus, ele fala à multidão que o seguia, mas ele não se impressiona com a quantidade. Ele está procurando nessa hora o quê? Qualidade. O que ele procura aqui entre nós? Qualidade. Qualidade não é muito. Muitas vezes na maioria das coisas que é quantidade, tem pouca qualidade. As coisas baratas têm menos qualidade. E as coisas muitas vezes mais caras têm mais qualidade, porque um preço é maior. Quem está entendendo, diga bem. O material é melhor. Então, Jesus está procurando o melhor material, diga glória a Deus, para construir a nossa vida. O melhor material, para construir a sua igreja. Ele chama a gente, e a gente às vezes: mas eu não tenho valor. Ele deu valor para você, agora é você que dá valor para Ele, amém? Você que tem que dar valor para Ele. Então aqui Ele está procurando essa qualidade, e não apenas quantidade, embora Ele quer salvar todo mundo, mas Ele quer qualidade. A torre, o discipulado que Jesus faz na nossa vida, que o Espírito Santo faz, exige planejamento espiritual. Então a gente tem que planejar orar, planejar ler a Bíblia, planejar estar na igreja, planejar, exige um plano. Isso é uma construção. Quem está entendendo, diga amém. Não, a Bíblia, por isso que ele diz assim, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos. A torre representa uma vida construída em Deus. Jesus está dizendo: não comece algo que você não pretende terminar. Discipulado não é um impulso, é um compromisso. Seguir a Cristo tem custo. Muitos começam na fé motivado pela emoção, pelo milagre, né? E pela necessidade suprida muitas vezes, mas não calculam o preço de permanecer. Quantas pessoas você conheceu, irmão, que já esteve na igreja, que já recebeu milagre, recebeu bênção, mas não permaneceu? Então o permanecer é um custo, amém? Tem um custo, a gente permanece, mas um dia você vai ter a recompensa. Diga glória a Deus. Você vai ter recompensa. Na verdade, eu acredito que permanecendo aqui, pagando o preço aqui, a gente já está sendo recompensado, porque é muito melhor você estar pagando um preço aqui, que estar pagando um preço lá fora, longe de Deus, sem Jesus, né? Muito melhor, porque aqui tem esperança para você, e preço você vai pagar nessa vida aqui, seja aqui ou seja lá, mas lá o inimigo faz o que ele quer contigo, aqui ele não pode fazer o que ele quer, porque tem Jesus com você, amém? Tem Jesus. Se você crê em Jesus, você vence ele, você pisa nele. Então, irmãos, o discipulado exige decisão estratégica. Qual é? O rei que, indo à guerra, não se assenta primeiro para tomar conselho. Aqui Jesus mostra que a vida cristã é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. O rei precisa decidir lutar ou recuar. Diga: o rei. Aponte para você: o rei precisa decidir: eu vou lutar ou eu vou recuar? Isso é uma decisão. Por exemplo, a gente vê as notícias quase todo dia lá da guerra. O Trump toma uma decisão, fala uma coisa, depois fala outra, ninguém sabe mais o que ele está falando, mas ele está tomando decisões, cuidando do mercado, cuidando da guerra, um monte de coisa, porque é um rei contra outro rei, e está tentando no mesmo tempo uma comissão fazer a paz. Ao mesmo tempo tem um grupo fazendo a paz e tem outro fazendo a guerra. Um faz pressão e o outro diz: para parar isso aí, precisa acertar uns pontos aqui de acordo. Enquanto não houver acordo, vai haver o quê? Guerra. Aí uma decisão: você recua ou você avança? A guerra, essas coisas da terra, é semelhança da espiritual. Só que você não vê a guerra espiritual, mas todos os dias os demônios podem se reunir para ir contra a tua vida. Todos os dias os demônios se reúnem para ir contra a tua família. Todos os dias o demônio pode entrar na presença de Deus, porque o diabo pode chegar lá e dizer, e acusar você, e falar de você, e pedir para provar você, e pedir para fazer tal coisa com você.
Você não sabe, você está despreocupado, você está lá dormindo, bem tranquilo. Mas há uma guerra, diga, há uma guerra. Aponte para você e diga, e o rei decide se ele vai lutar ou se ele vai recuar. É isso que Jesus está falando. Então o rei precisa decidir lutar ou recuar, avançar ou negociar. Que a paz é negociada com o inimigo. Não é assim? Todas as guerras têm uns pontos lá que eles têm que acertar para parar de se matar, para parar de se destruir. Não é simplesmente um tá destruindo o outro por destruir. Não, eles têm pontos que para parar aquilo tem que aceitar. Um lado tem que aceitar, ou os dois lados têm que concordar. Agora, nossa guerra, nós vamos concordar com o diabo? De jeito nenhum, nós vamos para a guerra todos os dias, então não tem acordo. Só que Jesus tem que calcular. Amém? Então não existe neutralidade. Diga, não existe neutralidade. Ou você se entrega totalmente, ou vive uma fé superficial. Você pode viver uma fé profunda em Deus, uma fé que você quase enxerga o mal, quase vê o demônio, para você mandar ele sair, para você lutar contra ele, ou você vive aquela fé superficial que tudo é natural. Não, isso é natural, não, isso é assim mesmo, não, mas isso aí todo mundo, não, mas, entendeu? Nada vê o mal, não enxerga o mal, é a fé superficial. Agora, uma fé mais profunda, ela sabe que está em guerra, o crente sabe que está em guerra, tem que saber que está em guerra, tem que saber que o nosso tempo de paz não é aqui, nós temos a paz de Cristo, mas não temos paz com o inimigo não tem paz com nós, o inimigo não pode, ele não pode fazer nada contra Deus, ele não tem poder para isso, mas ele quer fazer com a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Então, nós sabendo disso, nós temos que ir para a guerra, amém? Ir para a guerra e dizer, eu já sou mais que vencedor nessa batalha, porque o Senhor nos municiou de armadura, o Senhor nos municiou para a batalha espiritual, e irmão, a oração é uma das maiores armas da guerra, a oração, onde você fala, o poder da palavra, você lê a Bíblia e fala a palavra de Deus, está escrito assim diz, assim é, você tem que falar a palavra de Deus, amém? Você tem que falar, não é ir lá reclamar para Deus, não, você vai para a guerra, você vai falar contra o mal, porque você está na batalha e Deus já te ungiu com o Espírito Santo, e quando você está falando que a vitória é tua, que tu é mais que vencedor, que tu foi ungido para vencer, que tu é nascido de Deus, os anjos começam a se levantar assim, em teu favor, diz, agora ele está entendendo, agora vamos lá, vamos para a guerra agora. Então às vezes os anjos chegam a ficar sentados, esperando assim, Os anjos ficam sentados enquanto a gente reclama, ai meu Deus, isso, meu Deus, aquilo, e os anjos assim, vamos sentar aqui porque ele não entendeu nada, ele não dá ordem para fazer nada, ele só reclama, só murmura, e a gente não pode ser assim, a gente tem que saber quem a gente é quando a gente está bem, quando não está bem, a gente é sempre tem que ser como ele, amém? Como ele é, a Bíblia diz, nós temos que ser. Então a gente tem que dizer, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu não estou sentindo, ou sentindo ou não sentindo, eu sei o que é e eu vou me levantar contra isso, amém? Porque o diabo quer que você não creia, a coisa que o diabo não quer que creiam nele, o diabo quer assim que ele não existe, porque se o inimigo não existir, ele pode entrar na vida da pessoa a hora que ele quiser e fazer o que ele quiser, a pessoa não sabe, ela não vê, ela não acredita. Então seguir Jesus é entrar em guerra contra a carne. Aí é brabo. Até que dizer para o diabo sair, mandar, não é difícil. O difícil é guerrear aqui, é contra nós. A nossa carne é aliada do inimigo, esse que é o problema, entendeu? Então a carne, o pecado e o sistema do mundo, né? Carne, o pecado e o sistema do mundo. Essas coisas, se estiver fazendo parte da nossa vida, elas nos enfraquecem. Se ela estiver nos dominando, se a carne estiver dominando, ela nos enfraquece. Se estamos num pecado, algum pecado, acusado de um pecado e não nos arrependemos, não pedimos perdão, nós estamos baleado na guerra. Você levou não sei se de 1,50, nem lembro o número mais dos calibres lá do tempo do exército, mas algum tiro você levou, um 9mm ou foi um de canhão, mas você está baleado, você está correndo risco, você talvez esteja na UTI, já quase morrendo. Você precisa arrepender, precisa pedir perdão para Deus, Ele cura você,
Amém? Ele cura, te levanta, põe a armadura e você vai para a guerra de novo. Vai de novo para a batalha. E o sistema do mundo é entender que o sistema do mundo nunca vai mudar. E você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar. Você tem que deixar Deus mudar você nesse mundo. Moldar você de acordo, não com o mundo, mas com Ele. Amém? Para você não se moldar ao mundo.